Para aumentar o volume e o desenho do seu braço e antebraço, esse exercício é fundamental. Isso porque a rosca martelo trabalha um músculo chamado braquiorradial. E esse músculo, ele sai exatamente dessa região do seu braço, atravessa o cotovelo e vem até o antebraço. Então, ele vai aumentar o volume do seu braço, vai aumentar o desenho e também vai dar aquele gás no antebraço, mano. A rosca do Marcelo, agora já pode estar liberado. O que ela tem de diferente de uma rosca simultânea é a posição da mão. Olha só como que o bíceps muda conforme eu mexo a mão. Quando eu deixo em supinação, eu tô com esse cara mais encurtado e o trabalho é mais direcionado para ele. Quando eu viro a mão completamente, eu meio que tiro ele de ação e coloco o trabalho somente no braquiorradial. A gente vai fazer uma pegada, a gente chama de pegada neutra. E aí você tem o trabalho direcionado ao braquiorradial, mas também trabalha bíceps bacana. E aqui embaixo do bíceps tem um músculo chamado braquial. Ele também contribui para o aumento do volume do seu braço. A gente também vai trabalhar ele. O primeiro grande erro da rosca do Marcelo, o cotovelo, ele precisa ficar junto do corpo. A gente tem aqui os pés afastados de forma que fica confortável, dá aquela leve flexionada no joelho, postura, tá elegante. O cotovelo fica onde, Renezito? Do lado do corpo? Do lado do corpo. Então ele precisa ficar aqui, ó. Aí você sobe e desce. O cotovelo, ele precisa ficar aqui o tempo inteiro, mano. Porque se você começa a afastar o cotovelo, que isso aqui acontece muito facilmente, você começa a dissipar o vetor de força. Então, mantenha o cotovelo fechado e aí sim você tem esse exercício. Bom, pelo menos esse erro você já corrigiu, né? O segundo erro da rosca martelo, você vai direcionar parte do trabalho para o seu trapézio. E aí a pergunta que eu te faço é, você quer trabalhar o braço ou o trapézio? Se você clicou nesse vídeo é porque você quer braço maior e mais desenhado, não é? Conforme você está fazendo o exercício, você pode fazer isso, ó, durante o movimento de martelo. Eu tô dando uma exagerada para você entender, né? Pode acontecer também de você fazer isso só no braço mais fraco. Ó, qual é a proposta aqui? É que você deixa o seu ombro baixo e o trabalho aconteça somente no cotovelo, mano. Somente no cotovelo. Uma coisa que eu falo muito, e eu quero que isso se torne um mantra na sua cabeça, é qual é o músculo que você vai trabalhar? Quais são as articulações que você vai utilizar? Se você começa a fazer isso e começa a fazer isso, você tá movendo uma outra articulação que a gente chama de cintura escapular. Ou seja, você tá colocando trabalho onde não devia. A proposta é somente o cotovelo, somente o braço trabalhando. E o terceiro erro é exatamente esse balanço que você tá vendo. Qual é o músculo que faz esse movimento nas suas costas? A gente vai falar de lombar, a gente vai falar de glúteo também. O posterior também tá ali. Por isso que você vai lá pegar um peso de 30 quilos para conseguir fazer esse exercício e vai achar que tá leve ainda. É lógico, você tá fazendo quase um exercício pro corpo inteiro. Eu quero que você se preocupe primeiro com o movimento, para depois você colocar a maior carga possível que esse movimento perfeito comporta. Você começou a fazer, beleza. Aí começou a pesar, você já começa a dar uma envergadinha aqui, ó. Aí daqui a pouco você já tá aqui, ó. A sua coluna tem que estar ereta, a sua postura tem que estar encaixada, elegante e quieto. Somente o cotovelo se movendo. Se você mover somente o cotovelo, você está utilizando somente os músculos que a gente quer. Nunca faça isso. Olha como que o cotovelo, ele tá indo lá na frente. E quando você chega nesse ponto, você perdeu muito torque articular, consequentemente trabalho muscular. A galera faz isso querendo fazer a parada legal. Fala, não, eu tenho que subir o peso pra caramba. E aí eu subo até o máximo que o meu braço deixa, mas se eu quiser continuar subindo, olha o que vai acontecer com o cotovelo, ó. Sempre que você for fazer um trabalho para uma articulação e quiser que ela continue o que ela não consegue te entregar, ela vai pedir ajuda para vizinha. Vamos colocar na prática? O cotovelo, ele flexiona até aqui. Esse é o máximo que ele chega. Se eu estiver dando o estímulo de subir, eu vou continuar subindo. Mas olha como que eu começo a mover o ombro agora. O trabalho que era só pro cotovelo começou a ir pro ombro. Se o trabalho tá indo pro ombro, qual é o músculo do ombro que tá proporcionando esse trabalho? A parte anterior dele. Sem contar que, quando você chega nesse ponto e você ultrapassa, percebe que a minha mão, ela tá na mesma linha do meu cotovelo? O torque articular do cotovelo, ele ficou no zero. Se o torque articular do cotovelo ficou zero, os flexores de cotovelo relaxam. Porque agora o torque está em cima do ombro. Você conseguiu entender o quanto de coisa que você fez na rosca do Marcelo? Então, para ficar fácil aqui, o que você precisa fazer? Simplesmente deixar o cotovelo do lado do corpo. Ou seja, mano, não tira o cotovelo daí não, velho. Com o quinto erro, você perde trabalho muscular. Ou seja, você não aproveita o máximo que o exercício tem para te entregar, mano. Você tá aqui, você já entendeu o cotovelo e tal, com o seu que, ombro, periri, pororó. A ideia é que você traga o peso no máximo que você puder aqui em cima. E isso vai te proporcionar o seu músculo encurtar o máximo possível, levando ele à insuficiência ativa, que é uma parte muito importante para hipertrofia, mano. Então, é legal que você suba e dê aquela esmagada aqui, tá ligado, viado? A galera não vai com tanta profundidade na rosca do Marcelo. Aí faz aqui, ó.
vai tipo meio curto, entendeu? Tem que ir até o talo, viado, ó. Se você corrigir esse erro, o seu exercício praticamente vai dobrar de intensidade. A gente tá falando da amplitude agora de alongamento. Você precisa alongar o máximo possível na rosca do Marcelo. O que muito acontece aqui é, a pessoa subiu e aí ela vem aqui, ó, e já volta. Olha o quanto que eu consigo alongar mais, ó. Pode parecer, e efetivamente é pouco movimento de diferença, mas quando você leva isso pro músculo, quando você alonga ele o máximo possível, leva ele na famosa insuficiência passiva, você consegue gerar o máximo de dano possível na rosca do Marcelo, conseguindo extrair o máximo possível do exercício, mano. Pro seu braço ficar maior e mais definido com a rosca martelo, você vai fazer o seguinte: primeiro, um afastamento confortável dos pés e uma leve flexão de joelho. Isso vai te dar uma estabilidade, um conforto no exercício. Agora, com a postura encaixada daquela forma elegante, você já vai se atentar a deixar o cotovelo do lado do corpo. Você vai do início do movimento aqui, o braço estendido total, flexiona ele, leva no limite lá em cima também. Olha como que o cotovelo, ele permanece do lado do corpo. E o tronco sempre de forma estável, nada de ficar dando aquelas balangadas aqui, porque isso vai acabar com todo o trabalho muscular que você poderia estar direcionando só pro seu braço, né, mano? E eu preciso que você se atente também ao seu ombro. Olha como que o meu, ele tá estável, quieto ali embaixo, mas ele poderia estar roubando, ó, parte do trabalho muscular. Ombro estável, cotovelo do lado, postura elegante. Aqui você tem um exercício perfeito. Mas tem como a gente deixar ele ainda mais brabo. Percebe que o meu cotovelo tá bem do lado do corpo? Eu vou colocar ele um pouquinho pra frente, ó. E aí eu preciso que você faça força para estender o braço embaixo. Aperta o máximo em cima e estende embaixo. Olha como que o meu tríceps até contrai para proporcionar o máximo ainda possível de alongamento de todos os flexores do meu cotovelo. E nesse vídeo aqui, ó, tem um treino completo para deixar seu bíceps, mano, mais largo. Então, esse vídeo aqui vai fazer todo sentido para você nesse momento.